O texto de hoje é sobre neoliberalismo. Maravilha. Texto introdutório e preparatório para as conversas sobre taxa de juros. Conversa atual, conversa do presente do Brasil. Viva a cidadania para uma democracia participativa. Sobre neoliberalismo. 3 fatos importantes aconteceram na economia internacional e não foram observados com atenção pelo regime militar que governou o Brasil de 1964 a 1984. Primeiro fato: o fim do padrão dólar-ouro, anos 1971-1973. Segundo grande fato, que na verdade são 2 grandes fatos: 2 grandes crises do petróleo, anos 1973 e 1979. Terceiro grande fato: subida abrupta e intensa dos juros nos Estados Unidos para se combater a persistente alta inflacionária na virada dos anos 1970 para o início dos anos 1980. Gestão à frente do Banco Central norte-americano do economista Paul Volcker. Memorizem este nome, Paul Volcker. Esses 3 fatos históricos, quais sejam o fim do padrão dólar-ouro, as 2 grandes crises do petróleo nos anos 70 e a gestão de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano, esses 3 fatos históricos foram determinantes para a grande crise da dívida externa dos anos 1980 no Brasil, a partir da qual iniciamos nossos ciclos persistentes de políticas monetárias sucessivas de juros muito altos. Políticas monetárias sucessivas de juros muito altos, que nos legaram em herança 2 décadas perdidas, 1981 a 1990 e 2011-2020, uma década quase perdida, 1991 aos anos 2000, e uma década de baixo crescimento econômico, 2001 a 2010. 40 anos de estagnação econômica no Brasil. Observação: a década de 1991 aos anos 2000 só não foi perdida totalmente por conta do sucesso da implementação do Plano Real, que nos trouxe a tão sonhada e finalmente estabilidade da moeda nacional. Vamos compreender a periodização 1971-2020, pontuando sobre como fomos jogados no contexto do neoliberalismo e até hoje não tomamos consciência disso, o que nos legou a herança de 40 anos de estagnação econômica no Brasil, 1981 aos anos 2020. Avancemos, portanto. Precisamos conversar sobre isso porque se não nos cuidarmos, poderemos chegar a 2030 com 50 anos de estagnação econômica no Brasil. 3 décadas perdidas, uma de baixo crescimento econômico e outra quase perdida. Portanto, precisamos conversar sobre neoliberalismo e taxa de juros no Brasil. As coisas do Banco Central, as coisas do Tesouro Nacional, as coisas da taxa Selic, as coisas do Orçamento Geral da União Federal. Avancemos, portanto. O regime militar financiava seus planos de desenvolvimento econômico, a urbanização e criação de cidades e a industrialização no Brasil a partir do crédito externo em dólar, que até ao início dos anos 1970 tinha o seu preço estabelecido pelas taxas fixas lastreadas no padrão dólar-ouro.
As moedas dos diversos países mundo afora eram vinculadas às suas respectivas reservas em dólares, e o dólar era vinculado e lastreado à reserva de ouro estocado pelo governo federal dos Estados Unidos, Fed, Federal Reserve, a Reserva Federal, o Banco Central norte-americano. Nessa época, antes dos anos de 1973, 1971, nessa época, era relativamente barato e estável financiar o investimento público com crédito externo em dólar. Com as taxas cambiais fixas e taxas de juros fixas, o mundo era mais estável, porque os Estados Unidos da América tinham controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo. Por isso, taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas. Era uma vinculação às moedas dos países integrantes do comércio internacional e do sistema monetário internacional que veio à existência a partir de Bretton Woods. A reconfiguração do sistema monetário internacional, global, as moedas dos diversos países integrados a esse grande sistema eram vinculadas ao dólar e o dólar era vinculado às reservas em ouro estocadas no Banco Central norte-americano. Era uma vinculação, por isso taxas cambiais fixas e taxas de juros fixas. Maravilha. Estamos falando de momentos históricos. Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial. O novo desenho e reconfiguração do sistema monetário internacional, que é a viabilização de meios de pagamentos para a existência do comércio internacional. Muito importante isso. Comércio exterior, importações e exportações. Vamos lá. Nessa época, era relativamente barato e estável financiar o investimento público com crédito externo, em dólar. Mas, como reza a sabedoria da prudência macroeconômica, não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Um país só tem efetivamente soberania quando ele tem controle sobre a sua própria moeda, que é ter controle sobre a sua própria dívida. Muito importante. Como reza a sabedoria da prudência macroeconômica, não é saudável se financiar com moeda sobre a qual não se tem controle. Pobre Brasil, pobre Brasil. A caminho do fim precoce do seu crescimento milagroso e governado por um regime que não lia corretamente os acontecimentos da economia internacional. A ditadura do regime militar não leu bem o mundo e os fatos da geopolítica da época, quando dos seus 20 anos governando o Brasil. Aos fatos dos acontecimentos internacionais, 1971, 1981. Em 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decidiu acabar com a paridade do lastro dólar-ouro, decisão ratificada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, em 1973. Isso transformou as taxas fixas sobre o preço do dólar em taxas flutuantes. Taxas fixas significam controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo pela administração federal norte-americana. Taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas.